Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus caminhos. Hoje, povo querido, o encerramento do nosso propósito. Durante 7 semanas, nós temos orado pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. E uma coisa é certa, como Deus salvou a Noé, permitindo não só ele, mas também toda a sua casa entrar na arca e ser salva da destruição do grande dilúvio, assim Deus fará na nossa vida e na nossa família. Como o Senhor nos deu a oportunidade de o conhecê-lo, de experimentar do seu dom, assim se sucederá na nossa família, na nossa casa e no nosso lar. Se assim nós persistirmos, se assim nós insistirmos em lutarmos, em orarmos, em clamarmos pela nossa casa, pelo lar, pelo nosso lar e pela nossa família. Não podemos nós desanimar, não podemos nós nos dar por vencido, mas pelo contrário, devemos nós clamarmos, orarmos e permanecermos fiéis ao nosso Deus. Deus nos trouxe hoje uma palavra muito abençoada. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, dizendo da salvação que houve a Noé e a sua casa, pela integridade, pela fidelidade de Noé. Como nós temos falado durante essas 7 semanas, a nossa comunhão, a nossa aliança, a nossa vida com Deus reflete na nossa casa, reflete no nosso lar. Nós não podemos fazer a nossa família seguir o mesmo Deus que nós seguimos, mas nós podemos apresentar, mostrar o Deus que nós servimos a Ele e mostrar o quanto nosso Deus é maravilhoso, é grandioso e majestoso. E com isso, eles podem desejar conhecer esse Deus o qual nós servimos e com isso se entregar, se converter de corpo, alma e espírito. Mas para que você entenda de uma forma melhor, olha o que está escrito na palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Muito bem, veja o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Pela fidelidade, pela integridade de Noé para com Deus naqueles tempos, Deus deu a Noé o privilégio de não só ele entrar na arca, mas toda a sua família, toda a sua casa. Esse é o segredo de levarmos a nossa casa a encontrar a Deus, a servir a Deus. Qual o segredo, pastor? Ser fiel, ser temente a Deus. Noé, ele não se corrompeu. Noé estava no meio de uma geração perdida, uma geração que já estava corrompida pelos prazeres carnais, uma geração que já tinha se dado por vencida pelos prazeres do mundo. Só que Noé permaneceu fiel a Deus. Não é porque todos estavam se lambuzando no pecado que Noé se lambuzou, mas pelo contrário. Noé procurou se resguardar, procurou guardar a sua comunhão, a sua santidade a Deus. Não é porque muitos estavam tendo uma vida promíscua, uma vida de infidelidade, uma vida de engano, de violência, de malignidade, que Noé se deixou levar pela situação, não. Noé não se deixou levar pelo que ele estava vendo, pelo que ele estava ouvindo, pelo que estava acontecendo em sua volta, não. Ele procurou permanecer fiel, como era passado de geração em geração, como era falado do Deus soberano, do Deus criador. Então Noé falou: não, eu não posso me curvar aos prazeres da carne. Eu irei fazer a vontade de Deus. E por ele fazer, Deus encontrou graça em Noé. Deus decide destruir a humanidade, mas por causa de Noé, Deus a preserva. E a fidelidade de Noé foi tão grande que Deus não só preservou aquele homem, mas preservou também a sua família.
Se nós caminharmos com Deus, vivermos a palavra de Deus, procurar nos santificar, procurar nos separarmos e agradar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, Deus nos usará como um instrumento poderoso, como um instrumento vivo, para fazer com que a nossa casa, o nosso lar, venha conhecê-lo. Deus vai nos dar sabedoria para falarmos da magnitude, da grandeza dele aos nossos familiares. Deus nos dará força e estrutura para não vacilarmos e assim darmos vazão para o mal, apontar o dedo para nós e dizer: esse é o crente que você é. Não, mas pelo contrário. Deus nos dará estrutura, sabedoria, força, discernimento para não vacilarmos, para não darmos vazão ao mal, mas pelo contrário. Deus vai nos capacitar para que venhamos glorificar o nome dele através da nossa vida. E com isso a nossa família irá observar a cada um de nós e verá nitidamente que está tendo e havendo um antes e um depois. Um antes de nós conhecermos a Deus e um depois de nós conhecermos a Deus. Vai ver que aquela pessoa que era nervosa, estressada, está mudada. Vai ver que aquela pessoa que gostava de passar os outros para trás está transformada. Vai ver que aquela pessoa que gostava de ter uma vida promíscua, uma vida de traição, de boemia, não quer mais aquela vida, mas pelo contrário, se entregou a uma só mulher, se entregou a um só homem, está tendo agora uma vida digna, correta, a vida que está descrita na Bíblia. E com isso, os nossos familiares vão olhar para isso e falar: poxa, eu queria tanto ter uma vida como esta. Eu estou cansado dessa vida que eu tenho levado, eu estou cansado da vida a qual eu tenho tido nos últimos tempos. Poxa, fulano, desde que começou a buscar a Deus e servi-lo de todo o coração, está mudado, está transformado. Olha, até o semblante dele é outro. Quer saber? Eu vou querer servir esse Deus. E com isso, o seu familiar vai começar a caminhar com Deus junto contigo. A sua casa vai servir a Deus. A arca hoje é a casa de Deus. A arca hoje é a igreja. E a sua família vai entrar na arca como o Senhor e a Senhora entrou. Em nome de Jesus. Basta você não desistir. Basta você não desanimar. Mas pelo contrário, orar, clamar, buscar ao Senhor e ser fiel à palavra, à Santa Escritura. O que salvou a família de Noé foi a fidelidade, a comunhão dele com Deus. E não se deixasse corromper, se perder com a promiscuidade, com o engano e com a mentira deste mundo, mas ter se mantido fiel. E se nós nos mantermos fiéis a Deus, da mesma forma que ele se apresentou a nós, ele se apresentará à nossa casa, em nome de Jesus. Amém, gente? Neste momento eu gostaria de unir a minha fé com a sua. Juntos orarmos, clamarmos a Deus e pedir para ele, como ele salvou a família de Noé, ele venha salvar a nossa. Aqui, como vocês podem ver, está a arca. Durante 7 semanas, o povo aqui da igreja, tanto de Santa Teresa como de Santo Antônio, colocaram o nome de suas famílias aqui dentro da arca. E você que nos enviou o nome, aqui também se encontra o nome da sua família. E eu tenho uma certeza. Qual, pastor? Deus não vai salvar. Deus já salvou a nossa casa. Os olhos carnais talvez não estão conseguindo enxergar, mas os olhos da fé, os olhos de Deus já podem contemplar toda a nossa casa servindo, buscando e adorando o nosso Senhor de corpo, alma e espírito. Amém, gente? Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, poderoso é o teu nome. Meu Pai, o Senhor havia se arrependido de criar o homem, pois a violência, as coisas malignas tinham se multiplicado de forma extraordinária nesta terra. O mundo estava perdido, mas em meio a todo aquele povo perdido havia um homem fiel,
um homem íntegro e temente o Senhor. E ele era Noé. E por amor a ele, o Senhor salvou toda a sua casa. Meu Pai, não é que estejamos nos comparando a Noé, porque não tem como nos comparar com Noé. Noé, o homem que andava com o Senhor, está escrito na tua palavra. Ele andou contigo. Nós somos tão falhos e pecadores, mas nós temos uma coisa, meu Pai, fé, e confiamos na tua palavra. Por isso eu te peço, meu Deus, junto com essa mulher, junto com este homem que tem clamado agora, entra na nossa casa, entra na nossa família, salva, meu Pai, o nosso lar. Abra os olhos, meu Pai, daqueles que estão com os olhos vendados. Abra os olhos daqueles, meu Pai, que se encontram em total escuridão. O Senhor salvou a família de Noé, meu Deus, mesmo está nítido na tua palavra, eles não mereciam. Eles estavam corrompidos junto com os outros, mas por amor a Noé, o Senhor os salvou. Meu Pai, por nós que aceitamos o sacrifício do seu Filho na cruz, Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos, visita a nossa casa, visita o nosso lar, visita a nossa família, salva eles do caminho da destruição, salva eles do caminho da perdição. Se tem algum familiar enfermo, meu Deus, ou doente, visita lá onde ele estiver, coloca as suas mãos sobre a vida dele e o cura, arranca da vida dele a enfermidade, arranca da vida dele a doença, as dores. Faz a tua obra, meu Pai. Coloca as mãos sobre essas pernas agora, meu Deus, e tira essas dores que essa pessoa não tem aguentado mais. Coloca as suas mãos sobre essa coluna, meu Pai, e coloca a coluna dessa mulher, a coluna deste homem no lugar. Cura ela dessa doença no nervo ciático. Cura ela, meu Pai, desse desvio lombar. Cura ela desse bico de papagaio, dessa hernia de disco. Cura esse familiar, meu Deus, para que ele venha contemplar a tua glória, a tua majestade e venha reconhecer que só o Senhor pode fazer isso. Meu Deus, coloca as mãos sobre essa família, meu Deus. Traz paz, traz união, traz harmonia, traz a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Tira de dentro dessa casa a discórdia, a desunião, a contenda. Tira do meio dessa casa, meu Pai, essas discussões. Tira do meio dessa casa, meu Deus, a mágoa, o ressentimento. Tira do meio dessa casa, meu Deus, todo o passado que tem, meu Deus, feito feridas nunca cicatrizarem. Que o Senhor venha apagar esse passado, venha colocar uma pedra sobre o que aconteceu lá atrás. Traz, meu Pai, a este lar, a essa família, o teu Espírito. O Espírito de união, o Espírito de amor, o Espírito de paz, o Espírito de alegria. Meu Pai, que essa casa seja referência para outras casas. Pois da mesma forma que o Senhor salvou a Noé, salvou, meu Deus, a Josué, salvou a família do carcereiro, a família, meu Pai, de Zaqueu. Da mesma forma que o Senhor salvou a família, meu Pai, de Raabe, que o Senhor alcance a essa casa, alcance a esses lares e venha salvá-los, em um nome do Senhor Jesus. E meu Pai, se havia algum mal, algum espírito das trevas, alguma força contrária impedindo essa família, essa casa, de caminhar nos seus caminhos, de viver a tua palavra, que todo esse mal, todo esse espírito de contenda e desunião, tudo que não presta dessa casa, dessa família, em nome de Jesus, que saia e nunca mais volte. Estende as suas mãos para minha mão aqui, meu. Isso. E de cima do altar da casa de Deus, eu profetizo salvação na sua família, salvação na sua casa. A igreja representa a arca de Deus. Como o Senhor e a senhora entrou nessa arca, que a sua família também venha entrar. Pois eu profetizo a salvação, a transformação na sua casa e na sua família, em um nome de Jesus. E o que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. O nosso Deus ouviu a nossa oração.
E o nosso Deus alcançou a nossa família. Como o Senhor e a Senhora foi salvo. E eu creio que vai ser salvo. Deus vai salvar a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.